Era uma sexta-feira fria, daquelas que fazem o calor do carro parecer um luxo. Saímos do trabalho cedo, ansiosos por algo que há muito tempo não sentíamos. Uma noite fora da rotina, sem reuniões, sem mensagens de trabalho, sem a rotina sufocante de casa. Ela escolheu o vestido com cuidado, demorou mais do que o normal na frente do espelho, testando ângulos, poses, sorrisos. Um vestido preto simples, mas elegante, que sempre parecia destacar algo que nem sempre eu via: o brilho nos olhos dela. "Está exagerando?" perguntou, girando devagar no meio do quarto. Não disse, tentando parecer confiante, mesmo sem conseguir esconder a ansiedade: "Você está linda." Ela sorriu, aquela mistura de alívio e entusiasmo, e saiu na direção do carro com um passo mais leve do que o normal. No caminho para a festa, o rádio tocava uma playlist antiga, cheia de músicas que nos lembravam da época em que éramos apenas nós dois, sem responsabilidades, sem pressões. Ela cantava junto, rindo de forma alta, esquecendo momentaneamente que a vida adulta existia lá fora. Chegamos à festa. O salão estava lotado, cheio de luzes coloridas e música alta. Abraços, cumprimentos, risadas que se espalhavam pelo espaço. Tudo parecia perfeito, comum, seguro. No início conversamos com algumas pessoas, tiramos fotos, brindamos com os colegas. Ela aceitou todos os drinks que ofereceram, sem hesitar. E eu comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela, uma risada mais solta, um olhar mais curioso, uma energia que eu não via há meses. "Amor, calma", disse em tom de brincadeira, segurando o copo que ela levantava para o próximo brinde. "Relaxa, é só diversão", respondeu, piscando para mim. No início, nada parecia errado, mas aos poucos percebi que ela começava a se afastar de mim. Pequenos "já volto e vou ali pegar uma bebida" se transformaram em longos períodos sem meu contato. Eu tentava não me preocupar, mas a sensação de desconexão crescia. O tempo passou rápido e quando me dei conta, ela havia desaparecido. Não uma saída rápida para o banheiro, não uma conversa com um amigo. Simplesmente sumiu. Comecei a procurá-la. Pelo salão, pelo bar, pelo corredor que levava à área externa. Perguntei para amigos se a tinham visto. Ninguém sabia dizer ao certo. O coração começou a bater mais rápido. Uma mistura de preocupação e aquele frio na barriga que você sente quando algo não se encaixa, quando a intuição dispara. Enviei mensagens no celular dela, nada. Liguei, caixa postal. A pista que me restava era vaga. Alguém comentou que ela tinha saído para o ar fresco, mas não havia certeza. O estacionamento ficava nos fundos, separado por um corredor mal iluminado. Uma parte de mim dizia para esperar, que provavelmente era apenas um momento de diversão que ela precisava sozinha. Outra parte mais insistente dizia que algo estava errado, que era hora de ir até lá. Segui meu instinto. O corredor estava silencioso, sem o eco da música da festa. A luz das lâmpadas piscava, lançando sombras compridas sobre as paredes. Meu coração acelerava a cada passo. O cheiro de fumaça e bebida do salão desapareceu, substituído pelo frio cortante da noite. Quando cheguei ao estacionamento, ele estava quase vazio. Poucos carros dispersos, luzes amarelas que tremiam com a brisa. Foi então que a havia encostado em um carro que não era o nosso, com um vestido preto que eu conhecia tão bem. Ela ria, não a risada que eu reconhecia, mas uma risada solta, diferente. Um homem estava à frente dela, próximo demais. Tocava seu braço com intimidade suficiente para fazer meu corpo inteiro gelar. Ela não me percebeu de imediato. Fiquei escondido atrás de um carro, observando, tentando processar a cena. Meu cérebro buscava explicações rápidas. Amigo de trabalho, colega antigo. Situação inofensiva, mas algo dentro de mim dizia que não era isso. Então ela aproximou-se dele, a mão no peito dele, rindo, confiante, como se nada mais existisse no mundo além daquele momento. Meu instinto me fez dar um passo à frente, fazendo barulho. Ela se virou, e o sorriso desapareceu. O homem ao lado dela também percebeu, levantando as mãos em um gesto de defesa, mas foi embora rapidamente, talvez percebendo que minha presença era suficiente para interromper qualquer situação. Ela ficou ali, encarando-me, os olhos arregalados, a respiração irregular. Começou, mas não terminou. "Quem é ele?" perguntei. A voz baixa, firme, carregada de tensão. Não é o que parece", respondeu, tropeçando nas palavras. Não houve gritos, apenas aquele silêncio pesado, carregado de verdades que ainda não queríamos pronunciar. Ali, sob a luz amarela e trêmula do estacionamento, eu entendi algo que mudou minha noite e que mudaria meu casamento para sempre. Fiquei parado por alguns segundos, observando o carro, o homem, o riso dela que parecia tão distante de tudo que conhecia. Meu corpo inteiro estava tenso, como se cada músculo soubesse que aquela noite mudaria tudo. A música da festa ao fundo era um eco distante e relevante diante do silêncio pesado do estacionamento. "Eu não sabia que você estava aqui", ela disse finalmente, quebrando o silêncio.
Você acha que eu estaria se não estivesse? Perguntei, tentando controlar a voz, mas sentindo-a tremer. Ela desviou o olhar, respirando fundo, como se tentasse ganhar tempo para organizar palavras que talvez não existissem. O homem já havia sumido, mas a presença dele permanecia, deixando marcas invisíveis, rastros que meu coração insistia em sentir. "E o baby de May?" Começou ela, tentando explicar, mas a frase soou vazia. "Isso explica por que você estava com ele?" Perguntei, a voz firme, cortando a noite. Ela não respondeu imediatamente. Fechou os olhos, passou a mão pelo rosto. Meu peito doía com cada hesitação, com cada segundo de silêncio que parecia gritar a verdade que eu não queria admitir. "Não aconteceu nada", disse finalmente, em tom baixo. "Não aconteceu nada físico. Mas aconteceu algo", retruquei. "Eu vi vocês. Você estava próxima demais." Ela abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. O ar parecia pesado demais para respirar. "Eu sei", murmurou. "Eu me perdi por um momento, eu não sei como explicar." Ficamos ali, parados, o tempo se arrastando. Nenhum de nós queria dizer o que precisava ser dito, mas sabíamos que o silêncio já tinha falado por nós. Eu senti uma mistura de raiva, medo e uma dor que não se compara a nenhuma outra. Não era só ciúmes. Era a percepção de que talvez eu não a conhecesse mais como acreditava. Voltamos para casa em silêncio. O trajeto, que normalmente durava 15 minutos, parecia uma eternidade. Eu dirigia com os punhos cerrados, tentando controlar a vontade de gritar, de chorar, de fugir. Ela olhava pela janela, os olhos fixos na estrada escura, o corpo curvado, distante, como se estivesse tentando desaparecer de si mesma. Ao chegarmos, ela entrou direto para o banheiro. Ouvi a água do chuveiro correr por longos minutos, enquanto eu ficava sentado no sofá, sentindo o peso da realidade esmagar minhas costas. Cada risada no estacionamento, cada toque, cada olhar, repetia-se em minha mente como uma gravação cruel que não podia pausar. Quando ela saiu do banheiro, já vestida com pijama, o rosto limpo e a expressão cansada, tentei iniciar a conversa. "Precisamos conversar", disse finalmente. Ela assentiu, mas evitava me encarar. Sentou-se na poltrona, os braços cruzados. "Eu sei", começou ela, com a voz quase inaudível. "Eu estraguei tudo." "Não foi só isso", falei. "Isso foi só a ponta do iceberg." Ela respirou fundo e então começou a contar. Contou sobre a sensação de se sentir invisível, ignorada, mesmo quando eu estava presente. Falou das conversas com o homem, das risadas compartilhadas, da atenção que sentia faltar em casa. "Tudo parecia inofensivo quando começou", disse ela, "mas se transformou em algo que eu não podia mais ignorar. Eu me senti viva de novo", admitiu, "pela primeira vez em muito tempo." Aquela frase me atingiu como uma lâmina. Não era sobre traição, sobre abandono emocional, sobre uma distância que construímos lentamente, sem perceber. Eu senti cada falha, cada gesto que eu deixei de fazer, cada palavra que não disse, como se estivesse sendo cobrado de anos de negligência em minutos. "E a festa?", perguntei, tentando conter a raiva. "Eu me deixei levar", respondeu. "E o baby de May?" "Perdi o controle da situação e você apareceu." Ficamos em silêncio novamente. Ela evitava meu olhar, e eu não conseguia pronunciar uma palavra que não fosse carregada de dor e frustração. O que antes era conforto agora se transformara em distância intransponível. "Eu não sei se consigo confiar em você de novo", disse finalmente. "E talvez você também não consiga confiar em mim." Ela não respondeu, apenas assentiu, uma confirmação silenciosa do que já sabíamos. Nosso casamento havia chegado a um ponto crítico. Nos dias seguintes, tentamos manter uma fachada de normalidade, mas nada era normal. Cada olhar, cada toque, cada conversa parecia carregada de tensão. As mensagens do celular dela me mantinham acordado à noite, cada notificação provocando ansiedade e suspeita. E mesmo quando não havia nada de explícito, eu sentia que algo estava fora do lugar, que a intimidade que conhecíamos havia sido substituída por distância e desconfiança. Comecei a refletir sobre os sinais que havia ignorado. Mudanças de comportamento ressadas e suspeitas, pequenos segredos. Agora tudo fazia sentido e eu sentia o peso da minha própria complacência. O que antes eram desculpas agora eram evidências de que havíamos parado de nos escolher, de nos ver de verdade. A sensação de perda era esmagadora. Não era apenas sobre a festa ou o estacionamento. Era sobre anos de rotina, de expectativas não cumpridas, de um casamento que, sem percebermos, já estava se desfazendo. E naquele momento percebi que o que encontrei no estacionamento era apenas o reflexo de uma distância que cresceu silenciosamente entre nós. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que não traz paz, mas tensão. Cada canto parecia carregar lembranças da noite anterior, do estacionamento, das palavras não ditas. Eu me sentei na cozinha com uma xícara de café, mas não consegui beber. O gosto amargo parecia se multiplicar na boca, como se cada gole carregasse anos de decepção e frustração acumulados. Ela apareceu na cozinha minutos depois, com o cabelo ainda molhado do banho, o pijama amassado e o rosto marcado por noites mal dormidas.
Não disse nada, apenas se sentou em frente a mim. O olhar dela estava distante, mas havia algo que implorava por uma conversa honesta. A gente precisa falar, disse finalmente. Sim, respondi. Sentindo meu coração acelerar, precisamos esclarecer tudo. Comecei a falar sobre o estacionamento, sobre o que vi, sobre o que senti. Cada palavra parecia pesada demais para ser pronunciada, como se cada frase fosse arrancar uma parte de mim. Ela me ouviu em silêncio, respirando fundo, os dedos entrelaçados na mesa. Quando terminei, houve um longo silêncio, pesado, quase sufocante. Eu não sei nem por onde começar, disse ela finalmente. Eu sei que errei. Eu sei que você se sentiu traído. Mas não foi só sobre ele. Foi sobre nós. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Não era uma negação. Era um pedido de ajuda. Uma tentativa de explicar que o que aconteceu era sintoma de algo maior. A distância que cresceu entre nós ao longo do tempo. Então tudo que senti, toda essa dor, foi só porque você se sentiu sozinha? Perguntei, tentando controlar a voz. Não só respondeu ela com a voz trêmula, mas foi parte disso. Eu precisava de atenção, de sentir que ainda importava. E você? Você não percebeu. A raiva veio de repente misturada à tristeza. Queria gritar, bater, fugir, mas me mantive calmo, porque sabia que qualquer explosão só pioraria tudo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O casamento que construímos, as promessas feitas, a vida compartilhada. Tudo parecia escorregar por entre meus dedos. E agora? Perguntei. O que fazemos com tudo isso? Não sei, ela respondeu. Eu não quero perder você, mas também não quero que a gente continue como antes. Ficamos horas conversando, cada palavra carregava peso, cada silêncio dizia mais do que qualquer frase. Falamos sobre confiança, sobre nossas falhas, sobre a rotina que nos afastou. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez, realmente nos enxergamos, sem máscaras, sem desculpas. Nos dias seguintes, tentei refletir sozinho. Caminhei pelos mesmos lugares onde costumávamos passear. Revivi memórias. Pensei em onde falhamos, em onde deixamos de nos escolher. Descobri que a dor maior não vinha da festa ou do estacionamento. Vinha do descuido emocional, da ausência de comunicação, do fato de que duas pessoas podem viver juntas e ainda assim se perderem. Ela também começou a refletir, mandou mensagens curtas, sinceras, pedindo desculpas, compartilhando sentimentos que antes escondia. Tentamos marcar conversas presenciais, mas cada encontro parecia abrir feridas antigas, expondo vulnerabilidades que nenhum de nós sabia como curar. Então veio o momento inevitável. A decisão: não podíamos continuar como antes e, ao mesmo tempo, não podíamos ignorar o que havia acontecido. Optamos por buscar terapia de casal, como um último esforço para reconstruir algo que parecia quebrado demais. As primeiras sessões foram difíceis. Reviver o estacionamento, as conversas, os olhares, tudo doía. Mas, ao mesmo tempo, cada sessão trazia uma pequena clareza. Descobrimos que ainda nos importávamos, que ainda existia amor, mas que o amor sozinho não era suficiente. Precisávamos aprender a nos escolher todos os dias, a comunicar, a enxergar. No entanto, nem tudo podia ser reparado. Alguns dias eram melhores, outros piores. A confiança demorava a se reconstruir. E cada gesto, cada palavra, era analisado, interpretado, sentido com uma intensidade que só quem já foi traído conhece. Em meio a tudo isso, uma verdade começou a se formar. Talvez nosso casamento nunca fosse o mesmo. Talvez as escolhas que fizemos e as falhas que cometemos tivessem deixado cicatrizes profundas demais. Mas ao mesmo tempo começamos a perceber que a honestidade, mesmo dolorosa, podia ser libertadora. E foi assim que percebi. A verdade, por mais dura que seja, sempre chega. O estacionamento, o homem, a bebida, tudo foi apenas o catalisador. O que realmente estava acontecendo era algo mais antigo, mais silencioso. A distância emocional que crescera sem que notássemos. Ficamos sentados lado a lado no silêncio de nossa sala, tentando entender se havia espaço para reconstrução, se havia futuro. Não havia respostas fáceis. Apenas a consciência de que, depois daquela noite nada seria como antes. Os dias seguintes foram estranhos. A rotina continuava, mas tudo parecia deslocado, como se estivéssemos vivendo em duas casas dentro da mesma. Cada olhar, cada gesto era carregado de cautela, de tensão. Tentávamos agir como se nada tivesse acontecido, mas o estacionamento, a festa e o homem continuavam pairando como uma sombra invisível sobre cada momento. Ela enviava mensagens curtas, quase como pedidos silenciosos de reconciliação. Eu respondia com cautela, sem saber se minha reação era amor ou medo. Descobri que não era apenas a traição que me machucava. Era perceber que, mesmo depois de anos juntos, eu podia ser tão alheio à vida emocional dela. Decidimos tentar terapia de casal. As primeiras sessões foram um choque. Cada palavra pronunciada, cada silêncio,
revelava anos de falhas silenciosas. Descobrimos que a infidelidade emocional dela não surgiu de repente. Era consequência de pequenas negligências, uma piada ignorada, um abraço não dado, conversas que terminavam antes de começar. O terapeuta nos ajudou a verbalizar o que antes permanecia invisível. Ela falou sobre solidão, sobre sentir-se invisível, sobre a necessidade de ser ouvida e reconhecida. Eu falei sobre medo, sobre raiva, sobre a sensação de traição que corria em minhas veias a cada lembrança do estacionamento. Às vezes, a infidelidade emocional dói mais do que a física, disse o terapeuta, porque expõe a falta de conexão que já existia. Essa frase ficou comigo. Percebi que não era apenas sobre ela ter se aproximado de outro homem. Era sobre nós, sobre como crescemos juntos, mas crescemos também separados, sem perceber. Passamos dias conversando, refletindo, tentando reconstruir pontes que estavam rachadas há anos. Alguns momentos eram promissores. Olhares que antes eram automáticos, agora se tornavam conscientes. Conversas que antes terminavam em silêncio, agora tinham profundidade. Mas havia também momentos de tensão, quando a memória do estacionamento ou de mensagens antigas surgia inesperadamente, e a raiva e a dor voltavam à tona. Nos fins de semana começamos a redescobrir pequenas coisas que nos conectavam. Caminhávamos sem rumo, conversávamos sem pressa, ríamos de lembranças antigas. Descobri que o amor não desaparece completamente. Ele muda de forma, se esconde, mas ainda existe. Ao mesmo tempo, percebi que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Cada gesto, cada palavra precisava ser repetido muitas vezes, como tijolos colocados cuidadosamente para erguer uma parede sólida. Pequenos sinais de atenção, cuidado e presença começaram a mostrar que a reconexão era possível, mas frágil. Houve também momentos de reflexão pessoal. Passei a escrever sobre meus sentimentos, anotando cada emoção, cada dúvida, cada medo. Descobri que a raiva que sentia não era apenas contra ela, mas contra mim mesmo, por não ter percebido a distância crescente, por ter deixado o silêncio se instalar, por não ter me comunicado melhor. Ela também começou a refletir, compartilhava seus pensamentos comigo de maneira mais aberta, reconhecendo erros, mas também falando sobre suas necessidades, sobre como se sentia vivendo em um relacionamento que parecia seguro, mas que escondia buracos invisíveis. Essas conversas não eram fáceis. Algumas terminavam em lágrimas, outras em longos silêncios. Mas cada momento era um passo para entender que o que aconteceu no estacionamento não era apenas uma falha isolada, mas um sintoma de problemas maiores que precisavam ser enfrentados com coragem. Com o tempo percebi algo importante. A reconstrução não era apenas sobre salvar o casamento, era sobre entender a nós mesmos, nossas falhas, nossas expectativas, nossos medos. Aprendi que amar alguém não é apenas estar presente, é perceber, ouvir, escolher todos os dias. E, talvez mais importante, aprendi que perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar que algo aconteceu, que dói, que machuca, mas que não define o futuro. É permitir-se reconstruir, mesmo sabendo que as cicatrizes permanecem como lembretes do que passou. Nos meses seguintes continuamos o processo. Cada sessão de terapia, cada conversa honesta, cada gesto de atenção se tornou um tijolo na reconstrução. Ainda havia momentos difíceis, ainda havia dúvidas, ainda havia dor, mas também havia clareza, compreensão e, lentamente, confiança. Os meses passaram, devagar, mas de forma intensa. Cada dia trazia pequenas vitórias e relembrava antigas feridas. Ainda havia momentos em que o estacionamento da festa, aquela cena que parecia um golpe do destino, surgia em minha mente como uma lâmina cortante. Mas aprendemos a encará-la de frente, sem fugir. O casamento não voltou a ser o mesmo. Talvez nunca voltasse. Mas ele começou a ter outra forma, mais consciente, mais real, mais genuína. Começamos a nos escolher todos os dias, não como uma obrigação, mas como um compromisso silencioso de atenção, cuidado e presença. Ela aprendeu a verbalizar suas necessidades sem medo de julgamento. Eu aprendi a ouvir sem pressa, sem pressões, sem tentar resolver tudo de imediato. Descobrimos que o amor não é perfeito, mas pode ser resiliente quando alimentado com honestidade e coragem. Houve conversas difíceis. Alguns dias terminavam em lágrimas e frustrações, mas ao invés de silêncios prolongados, tínhamos palavras, tentativas de compreensão, pedidos de desculpas e reconhecimento das falhas. O estacionamento e a festa continuavam a ser lembranças dolorosas, mas agora também se tornaram símbolos de alerta, lembretes de que a negligência emocional pode corroer qualquer relacionamento, mesmo os mais fortes. Em paralelo, cuidei de mim mesmo. Terapia individual me ajudou a compreender minhas próprias falhas, inseguranças e padrões emocionais. Descobri que muitas das dores que sentia vinham de expectativas irreais, de uma comunicação insuficiente e de uma idealização do relacionamento que não correspondia à realidade. Aprendi a lidar com a raiva, a tristeza e o medo de perda sem diga. Controlar minhas ações. Ela também se transformou. O episódio do estacionamento serviu como alerta.
mas também como ponto de virada. Ela percebeu que precisava de atenção emocional, de limites claros, de responsabilidade sobre seus atos. O que parecia ser apenas um erro isolado revelou-se uma oportunidade de crescimento pessoal para ambos. Com o tempo, criamos novas rotinas. Pequenos gestos, antes negligenciados, se tornaram essenciais. Mensagens de bom dia sinceras, perguntas sobre como foi o dia, abraços demorados e conversas honestas sobre sentimentos. Cada ato, por menor que fosse, carregava intenção. Cada gesto era um tijolo na reconstrução da confiança. Nos finais de semana, retomamos passeios antigos, mas com nova perspectiva. Observávamos o pôr do sol, caminhávamos lado a lado, conversávamos sobre sonhos, medos e desejos. Não era mais sobre rotina automática, era sobre presença consciente. Ainda existiam lembranças dolorosas, mas elas perderam o poder de nos destruir. O estacionamento, o homem, a festa menos, tudo isso se tornou parte da história, mas não do presente. Percebi que a vida é assim. Acontecimentos dolorosos não desaparecem, mas podemos escolher como reagir a eles, como aprender com eles, como transformá-los em crescimento. Em uma noite tranquila, sentados na sala, conversamos sobre o futuro. Não havia promessas grandiosas, nem expectativas irreais, apenas a consciência de que estávamos juntos, conscientes de nossas falhas, cientes de nossas necessidades e prontos para nos escolher novamente. Você acredita que conseguimos? Ela perguntou, com um olhar que misturava medo e esperança. Acredito, eu respondi, segurando suas mãos. Não porque será fácil, mas porque agora sabemos o que precisamos fazer. Aprendi que relacionamentos não sobrevivem apenas ao amor, sobrevivem à atenção, ao cuidado, à coragem de enfrentar as feridas, à disposição de crescer junto e individualmente. O estacionamento foi um choque, uma ferida, mas também um ponto de virada. O que parecia o fim tornou-se um começo. Um começo de entendimento, reflexão e presença consciente. Hoje, quando penso naquela noite, não sinto raiva nem dor, como antes sinto clareza. Sinto aprendizado. Sinto a responsabilidade que cada um tem sobre o próprio amor, sobre o próprio casamento, sobre a própria vida. A festa, o estacionamento e tudo o que aconteceu se tornaram lembranças que carregam lições. A necessidade de comunicação, a importância da atenção emocional e o valor da escolha diária de estar com alguém. E embora eu nunca imaginasse que encontraria tanta verdade em um estacionamento escuro, depois de uma festa comum, foi ali que comecei a compreender o que realmente importa. Crescer junto, mesmo quando tudo parece ruir. E nunca esquecer que o amor é tanto sobre escolhas diárias quanto sobre sentimentos instantâneos. O passado permanece, mas não define o futuro. Aprendemos a conviver com nossas cicatrizes, a valorizar o presente e a construir dia após dia um relacionamento mais consciente, mais honesto e mais resiliente. E assim, apesar da dor, do medo e da incerteza, percebi que alguns finais não são realmente finais. Eles são convites para recomeços, e que às vezes a verdade mais dura é também a mais libertadora.